podcast do Instituto Economics Brasil. Meu nome é Bruno Garchagli. Hoje eu converso com Mariana Peringer, economista e analista de equity. Seja muito bem-vinda, Mariana. Olá, tudo bem? Mariana, algo mudou na relação entre livre mercado e desenvolvimento econômico desde que você escreveu a sua monografia em 2003? Ou os fundamentos que estabelecem essa conexão são sempre os mesmos? Eu fiz esse trabalho de conclusão para o curso de economia, foi em 2003 para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E o nome do trabalho é justamente O Livre Mercado e o Crescimento Econômico. As evidências no mundo, uma abordagem pelo Índice de Liberdade Econômica. Esse trabalho, o que a gente mostra é essa relação direta entre o livre mercado e o crescimento econômico. Quanto mais for livre um mercado, uma nação, maior foi evidenciado crescimento econômico. Então, a conclusão desse trabalho foi: o livre mercado é o sistema que mais favorece a prosperidade, a formação de riqueza das nações. E esse é um dos principais pilares da teoria austríaca de economia, essa relação de livre mercado, desenvolvimento econômico ser direta e sempre vai ser. No trabalho, eu fiz em 3 grandes partes. Assim, a primeira parte a gente fala bem conceitos. O que a gente quer dizer quando a gente fala o que é o livre mercado, o que é a liberdade e o que é um mercado. Daí é bom a gente abordar nesse ponto. Quando eu falo de liberdade, é a ausência total de coerção de indivíduos sobre outros indivíduos, que vai ser: a nenhum indivíduo é permitido recorrer à força ou à fraude ou obrigar outra pessoa ou induzir outra pessoa a fazer o que deseja. Isso quem dizia era Donald Stewart Jr., e isso tanto para indivíduos, quanto para empresas, quanto para nações, quanto para governos. Então, isso seria a liberdade, e quando a gente fala em mercado, a gente não está falando em um local, em uma coisa estática, em um lugar ou uma economia em si. Sim, mercado é um processo, e é o processo impulsionado de interação das ações de diversos indivíduos que formam uma nação, e de indivíduos que cooperam entre si. Então, quando a gente fala mercado, é o processo que é determinado, esses fenômenos de mercado, resultante da contribuição de cada indivíduo e dos seus julgamentos de valor. Então, a gente passa por esses conceitos nesse trabalho. Depois, numa segunda parte, a gente fala mais sobre os elementos de conexão, então, entre o livre mercado, que a gente entende como liberdade tanto econômica quanto política, e desenvolvimento. E daí, nesses pontos, o que a gente coloca como quais são os pontos centrais? É a liberdade das escolhas pessoais, é a proteção à propriedade privada, e a liberdade de troca entre os indivíduos. Então, a gente fala a liberdade das escolhas pessoais é a autonomia, é a liberdade total assegurada aos homens em uma sociedade livre. É o indivíduo ser árbitro do que diz respeito às suas decisões, à sua busca pela satisfação. E um segundo ponto seria a proteção à propriedade privada. Então, isso seria uma estrutura legal que defina os direitos de propriedade, que assegure às pessoas o que elas buscaram, o que elas conquistaram através do seu trabalho, através das suas famílias, que assegure um sistema que assegure que isso é dele, que não venha outra pessoa ou agir com coerção, por exemplo, sobre outra e lhe tirar aquilo. Então, é a liberdade de escolhas, é a proteção à propriedade privada e a liberdade das trocas. Então, esses seriam os 3 pontos que são os pontos que trazem desenvolvimento das economias e das nações. E a liberdade de troca, quando a gente fala, eu gosto quando o Hélio Beltrão até colocou no último Fórum da Liberdade, esse mercado livre para você fazer suas trocas é porque um indivíduo que quer comprar um chocolate
para ele vale mais aquele chocolate do que o dinheiro que ele está pagando por aquilo. E o contrário, a pessoa que está vendendo esse chocolate vale mais o seu dinheiro. Então, os dois ganham. A sociedade está agregando valor e os dois estão ampliando a sua satisfação. Então, em relação a isso também, nada mudou desde 2013. É científico, então, os 3 pilares principais do livre mercado: a liberdade das escolhas pessoais, a proteção à propriedade privada e a liberdade das trocas. Então, o que eu diria, e é como a gente conclui o nosso trabalho, é essa relação direta entre o livre mercado e o crescimento econômico não mudou, não muda. O que a gente percebe hoje no mundo, assim, de uma maneira mais geral mesmo, é o contrário, é um movimento contrário ao livre mercado. Então, é uma crescente intervenção do governo nos mercados, nos meios. Então, a gente percebe hoje menos liberdade. E é seguindo esse racional que a gente é um tanto cético quanto a crescimento econômico sustentável no mundo. Com relação a essa relação direta que você apontou, para uma parte dos nossos ouvintes pode ser óbvio que haja essa relação, mas para outra parte, principalmente quem entra no site do IMB e tem o primeiro acesso às ideias e tal, eu queria que você explicasse de que forma que você trabalhou isso conceitualmente no seu trabalho, por que exatamente que há essa relação direta entre livre mercado e desenvolvimento econômico? Quando a gente fala numa economia, o governo participando muito, o governo intervindo, o governo dizendo qual é a moeda que você vai utilizar, isso tudo, quanto mais governo tiver, menos iniciativa privada, então menos liberdade a todos esses pontos e menos se a gente presencia crescimento. Por exemplo, se o governo tiver em 50% dos setores, a iniciativa privada só vai atuar nos outros 50%. Se o governo for mais presente, mais totalitário ainda, o governo participa em 80%, só resta 20% para a iniciativa privada. E é claro, é consenso também o quanto a iniciativa privada é mais eficiente que um governo. Então, a partir do momento que o governo deixa de participar, então dando mais liberdade realmente da iniciativa privada, do mercado trabalhar por si, a natureza humana é empreendedora e ela vai atuar no restante, quanto menos governo, mais iniciativa privada, que vai fazer com mais eficiência e a gente vai ver crescimento. Na sua monografia, você indicou como sendo fontes do progresso econômico a propriedade privada, a liberdade de intercâmbio econômico, os mercados competitivos, o mercado de capitais eficiente, a estabilidade monetária, baixas taxas de impostos e livre comércio internacional. Considerando que na lista do Índice de Liberdade Econômica da Heritage Foundation de 2013, numa lista de 177 países, o Brasil é o 100º colocado e por isso é qualificado como um país, na sua maior parte, não livre. E, além disso, o Brasil também é o 130º colocado no Doing Business do ano passado, numa lista de 185 países. Em qual desses pontos, Mariana, você acha que nós estamos melhor, estamos pior ou menos pior? Pois é, acho difícil dizer quais são os pontos onde nós somos mais ou menos piores, mais ou menos feinhos, né? A gente teve aí na semana passada a OMC divulgando dados do Global Trade Report que eles divulgaram, e o Brasil aparece como o 10º país mais protecionista. Então, eu vejo a gente nos rankings, o Brasil é um dos campeões no ranking das maiores taxas de imposto do mundo. Quando a gente fala em estabilidade monetária, que é um ponto que evoluímos muito, que conquistamos muita coisa nas últimas décadas, mas hoje a gente tem uma inflação aí num degrau superior que tem uma comprometida na tal estabilidade monetária conquistada. É difícil. O que eu vejo de Brasil é um país cheio de micro-regulamentações, de macro-regulamentações, de códigos, e tudo isso sempre restringindo e limitando liberdade. Então, são esses pontos que comprometem em maior ou menor grau
mas todas essas fontes de progresso que vieram desde liberdade de intercâmbio, a gente está falando aí um país protecionista, mercado competitivo, dependendo do setor, é mais ou menos regulado, estabilidade monetária, taxa de imposto, eu vejo a gente nos rankings feios, é difícil. Agora, a que você atribui esse ambiente que, como você falou, é formado por microintervenções e macrointervenções? De onde que vem isso, Mariana? Mas isso é um processo, né? Isso é a gente falar que governo pode, de repente, começar num processo contra em se tornar menor. A praxeologia que estuda a ação humana nos indivíduos e que cada indivíduo vai sempre buscar de uma menor satisfação para uma maior, eu acho que isso foi um processo crescente. A gente não consegue crescente e no mundo, a gente não consegue identificar quais são os momentos, são muitos momentos. Você acha que os políticos acreditam realmente que essas intervenções são benéficas para a sociedade ou a razão é outra? Eu diria que, eu acho que independente de ser o partido A, B ou C, de ser a pessoa X, a pessoa Y, eu acho que é essa força praxeológica de cada um buscar. A gente está falando de governo, a gente está falando de poucas pessoas no poder e com gastos gigantes, sem controle nenhum. O que eu percebo é um sistema que favorece isso, que favorece esse tipo, seja por que razões, muito mais razões individuais do que razões coletivas e para a sociedade. É isso que eu percebo. Mas isso é sistema, independente de partido ou da pessoa. Eu acho que o sistema hoje favorece isso. Nós sabemos em maior ou menor grau qual é a responsabilidade do governo para estarmos numa posição tão ruim, aí, considerando os índices que você citou e aqueles que eu citei também, da Heritage Foundation e do Doing Business. O que eu queria saber de você, Mariana, qual que é a contribuição negativa, no caso da iniciativa privada brasileira, para nós não termos um ambiente de livre mercado que nos impede de aumentar o nível de prosperidade? Vou voltar na questão, eu gosto dos comparativos simples, eu acho que foi assim que eu aprendi economia em casa e com o meu pai, economia austríaca. Eu lembro que eu fazia faculdade, ia para a URGS, vinha cheia de questões de economia para estudar, e meu pai, sempre com um comparativo simples, mostrava assim, não, tudo bem, isso tu precisa saber para a prova, vai lá, precisa saber isso, mas vamos falar aqui como é que funciona. E eu vou voltar no ponto que quando a gente fala de uma economia, quando a gente fala de uma nação, a gente está falando de algo finito, é uma capacidade produtiva finita, então é um todo 100%. E o governo, quando está ocupando muito espaço desse 100%, não existe outro espaço para a iniciativa privada atuar. Então, não é a questão de ser uma contribuição negativa. O tamanho de um governo e a capacidade dele vir para cima e o poder que ele tem, não resta espaço para a iniciativa privada. E é aí que eu digo, quanto a iniciativa privada é sempre mais eficiente, a natureza humana é empreendedora, então é mais governo dar espaço do que para a iniciativa privada atuar. A gente fala que Roberto Campos dizia que a ajuda do governo na criação de um ambiente propício para crescimento, um ambiente progressista, é através da ausência. Então, é o governo deixar espaço e a iniciativa privada, dada essa natureza empreendedora, vai atuar mais, vai ser mais livre para vir, para empreender. E é essa racionalidade econômica que diz que quanto menos participação do Estado, maior oportunidade de atuação para a iniciativa privada, que vai vir com mais eficiência e vai trazer crescimento econômico para o todo mesmo. Agora, você não acha que passa uma imagem muito ruim para a sociedade quando uma parte dos empresários se alia ao governo para obter determinados privilégios e benesses, e quando uma parte numerosa dos empresários parece que atuam nas suas áreas
nas suas respectivas áreas de uma forma envergonhada. Quer dizer, é muito difícil você ver um empresário defendendo abertamente a iniciativa privada, defendendo abertamente o mercado, defendendo abertamente o capitalismo. Você acha que esse tipo de postura do empresário, obviamente é uma média, enfim, pode ser mais ou menos numerosa, não passa uma imagem ruim para a sociedade com relação ao mercado? Total, mas de novo, se é praxeológico novamente, se tem muitas vezes que é uma questão de sobrevivência. Se o cara não estiver ali, não tiver, tá todo mundo também buscando um pouco do BNDES, por exemplo. Senão não consegue sobreviver, como que vai lutar contra um movimento tão grande? Como que vai defender, por exemplo, o livre mercado? Como que vai defender todos os pontos se até chegar aí ainda o caminho é muito longo e o tamanho... O que é um empresário do tamanho de um governo? Então, é complicado falar. Agora, o problema de uma parte numerosa dos empresários seguirem quer dizer, atender esses incentivos é a gente não ter uma mudança substantiva no ambiente, né? A gente tende a perpetuar esse estado de coisas. Uma outra pergunta que eu queria fazer é como é que você qualificaria o grau de soberania do consumidor, que é uma das características de uma economia de mercado que você usa no seu trabalho, diante desse estado de coisas? A gente falar em soberania do consumidor é um dos principais pilares, realmente, eu acho que é a liberdade das escolhas pessoais, né? É a liberdade de escolha do consumidor. Ele tem total liberdade para fazer suas escolhas pessoais e, sim, isso é um dos elementos centrais para uma economia de livre mercado. É legal falar como foi o próprio tema do Fórum da Liberdade esse ano, né? O que se vê e o que não se vê, a citação de Bastiat. Então, muitas vezes a gente vê a soberania do consumidor. Sim, hoje temos portabilidade, o consumidor pode escolher para qual empresa de telefonia que vai, ele troca de um dia para o outro, ele tem TIM, ele tem Claro, ele tem Vivo, e isso hoje é fácil e a gente vê aí uma soberania. Mas o que a gente estuda em economia austríaca é algo muito mais amplo. A gente está falando na liberdade de escolha, a soberania do consumidor em diversos aspectos e não em alguns aspectos. Então, a gente tem liberdade de escolher a empresa de energia, de gás que vai abastecer sua residência. Você tem liberdade, e aí a gente vai muito mais além. A gente tem liberdade de comprar produtos em outros países sem incorrer em grandes impostos, barreiras, regulamentação, uma burocracia. E vamos ainda além. Nós temos liberdade hoje, existe a soberania, o consumidor tem a soberania de usar a moeda que quiser, a moeda como mercadoria. Não, então... O que se vê, temos aí uma soberania do consumidor em muitos aspectos, mas o que não se vê é quando a gente fala em soberania do consumidor e quando a gente fala de liberdade das escolhas pessoais, é amplo, é liberdade em amplos aspectos. E quanto mais livre for um mercado, mais o consumidor exerce esse tipo de soberania. Quanto menos regulamentações tiver num setor específico, no outro, no sistema como um todo, mais liberdade de escolha, mais soberania esse consumidor tem e exerce com mais fluidez as suas escolhas. E como que a gente chega lá, como que se aumenta essa soberania do consumidor? É o governo, de novo, deixando de participar, é o governo se ausentando, é o governo não tendo normas que beneficiam uma empresa que beneficiem, não são... E, nesse sentido, também vai a setores. O governo não direcione subsídio para um e para outro. E, é claro, para a economia funcionar bem e para a liberdade em amplos aspectos e o mercado ser livre, o consumidor tem que ser soberano. É um dos principais pontos, é quando a gente fala em liberdade das escolhas. Essa soberania que você mencionou, ela é de alguma forma precária ou condicionada se nós levarmos em conta que a entrada no mercado das empresas ela é definida pelo governo, ou essa soberania se impõe independente dessas restrições? Você citou
o exemplo das teles, né, o mercado celular, que houve lá uma privatização, mas a quantidade de empresas foi definida a partir com a privatização que foi feita. Aquilo foi dividido em setores e cada empresa exerceria em determinados pontos a sua atividade. Você acha que há algum tipo de condicionamento ou precariedade dessa soberania ou não? Não, eu acho que a soberania ainda tem muito o que se é alcançado. Com certeza, a gente acreditar que é soberano em escolher a empresa A ou B, tu não escolhe a empresa que abastece a sua casa. Não, muitas vezes, os monopólios, os terem fornecedores de alguns produtos, serem únicos, serem muitas vezes até beneficiados pelo governo em algum setor, em algum subsídio, e só aquele permanecer, e é só aquele que tu pode comprar o seu produto, eu acho que essa parte é a que não se vê. A soberania que nós falamos, a liberdade das escolhas pessoais, ela é muito mais ampla do que se vê hoje, com certeza. Na sua monografia também você citou os 5 elementos centrais como sendo capazes para medir o progresso econômico, que são o tamanho do governo, aí considerando os gastos, tributos e empreendimentos públicos. O segundo seria a estrutura legal e segurança dos direitos de propriedade. Depois, moeda e inflação. Em seguida, liberdade para realizar trocas com o exterior e regulamentação do crédito, do trabalho e dos negócios. Analisando a história política do país desde o início da República e mais recentemente essa expansão do Estado que houve entre o governo do PSDB para o governo do PT, você acha possível resolver esse primeiro problema do tamanho do governo? Complicado. Quando a gente fala em crescimento do tamanho do Estado, o tamanho dos gastos, aonde ele participa, a gente está num dilema realmente, porque o que a gente estuda de praxeologia, a gente percebe que essa força praxeológica como condicionante das ações humanas, a gente não consegue vislumbrar um movimento contrário, um movimento de diminuição do tamanho do Estado, um Estado resolver que agora o processo é contra e vamos nos tornar um governo minimalista, onde só estaria presente em fatores A, B, mas eu digo de novo, não é uma questão de partido X ou partido Y, a questão está no sistema. A gente pode dizer que vão ser homens diferentes que vão estar lá no governo, mas o sistema é o mesmo, é um sistema que favorece a promoção dos gastos, é um sistema que favorece desperdício do dinheiro dos outros, é um sistema que não existe controle. Então, eu não vejo isso a não ser um fim caótico. A gente gosta de citar também o Hans Hoppe, ele falava muito da inconsistência praxeológica mesmo dos sistemas democráticos, que é pouca gente, poucos políticos contando com um poder de gasto imenso, sem controle nenhum. Então, muitas pessoas, cada um querendo morder um pedacinho a mais. Então, eu não vejo isso. Se a gente vê em leituras aí que no século passado os gastos do governo representavam 5% do PIB. Hoje chega a quase 50% do PIB. A gente está falando em governos alavancados, endividados. Mas, de novo, não vejo isso e também não acho que é uma questão de partido. É uma questão de sistema. Mariana, muitíssimo obrigado pela entrevista. Obrigada, Bruno. Obrigado. Esse foi o podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchag.